200, depositou 30, vai ter 60 e pode começar a apostar, igual eu mostrei aqui, né, a partir de R$1, mesmo com valores bem mais baixos, beleza? Então eu quero falar aqui de um nome que foi procurado no final dessa janela e pode ser uma alternativa para o ano que vem, caso o Vitória permaneça na Série A. Então tem muita coisa, né, para acontecer, mas é um nome que foi procurado no final da janela, para você ter ideia, né? Essa notícia aqui surgiu no dia 30 de julho, né? Então, 30 de agosto, melhor dizendo, ou seja, bem no final mesmo da janela de transferências aqui no Brasil, do empréstimo do jogador, que o Matheus Gonçalves tem sido muito mais reserva do que titular, Matheus Gonçalves do Flamengo, tá? E não o que deixou o clube recentemente. É um jogador que sempre foi tratado com muito potencial, mas ainda não teve, né, uma sequência de jogo. Eu acho que o Flamengo não emprestou justamente por pensar que ele poderia ter mais espaço. Não foi o que aconteceu, né? Pra você ter ideia, ele jogou no dia 12 de setembro agora contra o Bahia, mas foi 2 minutos, e também na derrota para o Corinthians, 5 minutos apenas no Campeonato Brasileiro, e aqui contra o Olympiacos foi no time sub-20, né? Então tem sido muito mais reserva do que qualquer outra coisa. Acredito eu que o empréstimo para o próprio Flamengo poderia ser uma boa, para o jogador também, para outro clube da Série A, né? Para poder ter um jogador jogando com mais frequência e quem sabe sair por alguns milhões, até porque ele é muito bem avaliado, tem um valor de mercado hoje próximo dos 6 milhões de euros, até o Red Bull Bragantino, que esteve com ele no ano passado, fez uma oferta de compra, mas o Flamengo não teve interesse em negociá-lo, justamente por conta de alguns problemas que já teve com o Red Bull Bragantino, por exemplo, na contratação do Ortiz, sempre pedindo mais e tudo mais, então acabou que ele não continuou no Red Bull, e nesse ano tem pouquíssimo espaço, né, no Flamengo. É um jogador que eu vejo que se tivesse hoje no Vitória, não sei se seria titular, mas eu vejo ele com melhores olhos do que a contratação do Carlos Eduardo, do que o Léo Jabá. Eu acho que poderia ser igual o Alejandro, né? Um jogador que chegaria para o empréstimo, não vinha tendo tanto espaço, então quem sabe o empréstimo não faria uma boa. Deixa a sua opinião aqui embaixo, se para o ano que vem poderia ser uma alternativa, né? Então, tá aqui o desempenho dele. Não acho que é um jogador viável para compra, porque tem um valor de mercado muito alto, e enfim, tem um potencial bem interessante. Quem sabe por empréstimo, né, com uma opção de compra, ou por exemplo, sem compensação financeira e tudo mais, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem sabe uma alternativa para a Série A do ano que vem. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa história, né, dos argentinos que teve especulação no Vitória e acabou não avançando. Será que poderia ter um retorno para o próximo ano? Um desses foi do meio-campista, né, o Christian, que estava lá no futebol argentino. Ele foi, inclusive, vamos colocar assim, né, quase foi oficializado como uma contratação. De acordo com as informações, né, deu errado por conta de que o empresário do atleta e o River Plate, que detém os direitos econômicos do jogador, não chegaram, né, a um acordo sobre dívidas antigas relacionadas a comissões, e não teria tempo, né, do jogador então ser inscrito no futebol brasileiro. Obviamente, né, teve algumas questões que falaram que seria questão financeira, que seria questão física do jogador. Não foi o que aconteceu. Mas eu achei paia porque eles chegaram a um acordo e ele foi anunciado como novo reforço, né, no caso do Argentino Júnior para essa temporada de 2024. Ele ainda não fez a sua estreia, tá? Então aqui, ó, os últimos jogos dele somente pelo São Lourenço, e vale lembrar de que o atleta de 23, né, 25 anos, estava numa temporada ok, né, de números, 16 partidas, 3 gols e 2 assistências. Ano passado foi bem no News Old Boys, 38 jogos, 4 gols e 3 passes, e pelo visto aqui teve uma compra em definitivo junto na Esportiva, tá aqui a Libertadores. Bora falar então sobre essa matéria aqui, ó. Valeu demais ao portal Futebol Baiano. Vitória tem interesse na permanência de 3 atletas emprestados, né? A temporada ainda não acabou, mas a diretoria tem interesse na permanência então dos 3 jogadores que estão de empréstimo: Luan Santos, Zé Hugo e o Alejandro. A informação aqui do Marcos Guedes é de que assim poderia então ter, né, essa compra em definitivo ou uma renovação do empréstimo, beleza? Acredito eu que o mais fácil aqui seria o Zé Hugo, até pelo valor de mercado e também porque ele está mais tempo no clube, né, desde o ano passado, e está emprestado pelo Azures. Eu não consegui achar se tem um valor de opção de compra ou não. A questão é que ele tem sido um bom reserva, né, um 12º jogador. Eu acho que vale a pena sim ficar com ele, independente das situações, né? Você vai ficar na Série A, você vai ficar na Série B. Tá até aqui, né, na atual temporada. 38 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ano passado também com 4 gols marcados em 34 partidas. Sem dúvidas também é um clube que ele tem mais identificação, né, na sua carreira, até porque antes ele não tinha se encontrado nem no próprio Azures, nem no Curitiba e nem no Santander, só no Nova Mutum, né? Então assim, sem dúvidas um novo passo na sua carreira,
com a equipe do Vitória. Acho que pode ser também uma boa para a continuidade do jogador. O outro aqui, a situação mais delicada, né? Sem dúvida seria o Alejandro. Por quê, Gustavo? Porque ele foi comprado junto ao Atlético Mineiro em 2020 por 3 milhões de euros, tá? Então não é um jogador barato. Só para você ter uma ideia, o Alejandro hoje tem um valor de mercado, vamos ver aqui pelo SofaScore, que avalia, né, os jogadores, está de 3 milhões e 100. Então próximo daquilo que havia pago, né? Eu acho que faz sentido, porque na época ele tinha 19 para 20 anos, hoje já tem 24. Então daí na casa de 15 a 19 milhões de reais para ter essa compra em definitivo, que sem dúvidas não é fácil, né? Até porque ele vem de uma fase bem legal, tem contribuído bastante para o Vitória pontuar aqui nas últimas partidas, gol contra o Atlético Goianiense, gol também contra o Cruzeiro, e São Paulo não jogou contra o Juventude. 42 jogos, 12 gols e 7 assistências. Na Série A mesmo, ele já tem 10 participações em gols, né? Apesar dos números serem bons também no estadual, que ajudou, né, o Vitória a ir longe na competição, mas no Brasileirão realmente não tem deixado a desejar, ainda mais nessa reta final, né? Porque ele ficou ali mais de 2 meses sem balançar as redes. O Bragantino poderia emprestar ele por mais uma temporada? Não sei, até porque, sem dúvidas, ele tendo esse bom momento pode acabar valorizando o atleta, e aí aparece uma proposta da Arábia e tudo mais, e aí fica um pouco complicado para o Vitória. Até aqui, os movimentos que o clube fez nesse ano foram de contratações, sim, todas, a grande maioria dos atletas do Vitória teve que pagar uma compensação financeira, o Leonardo, por exemplo, tudo mais, mas nesse nível de 15, no mínimo 15 milhões de reais, 18, ainda não. É claro, pode fazer um acordo, por exemplo, com o Bragantino para o Vitória pagar 10 milhões, mas o Bragantino fica com 40% dos seus direitos. Pode ser, até de olho, por exemplo, em uma venda futura, né? Se o Vitória fica na Série A. O Alejandro, ano que vem, vai lá, joga a competição, marca 15 gols, recebe uma proposta de 40 milhões ali, pô, o Vitória ganha um dinheiro, o Alejandro também e o Red Bull Bragantino. Então vai depender das negociações. Mas se for pedir o que investiu nele, 3 milhões de euros, 15 milhões de reais, antes era 15, né? Agora já deve estar uns 18 milhões. Acredito eu que vai ficar um pouco pesado. Isso contando com o Vitória permanecendo na Série A, beleza? Outro aqui também é o Luan, que tem crescido de produção nesses últimos jogos, ajudando muito o Vitória. 22 partidas já na temporada, já era um desejo antigo, né? E trabalhou junto com o Carpini também no São Paulo. Então, 22 partidas até aqui, 20 jogos no Brasileirão. Foi um bom achado, cara, de empréstimo ainda. Não é um jogador que tem um valor de mercado... Assim, não é baixo, mas também não é alto, mas também não é baixo, sabe? Eu vou até pegar aqui para vocês, ó, o SofaScore coloca ele com valor de mercado de, até por ser um jogador de 25 anos, 1 milhão e 900 mil euros, né? Então, 12 milhões de reais, vamos colocar de 10 a 12 milhões. O São Paulo já teve propostas para vender ele, sempre pediu um valor acima dos 5 milhões de euros, mas quando ele tinha 21, 22 anos, né? Pra você ter ideia, em 2019 ele já era titular, naquela ocasião ele tinha o quê? 20 anos, 19 para 20 anos. Então, 35 jogos, depois 42, 2021, 40 jogos, marcou o gol também do título, né, do Campeonato Paulista, acho que foi 2022. Ano passado perdeu um pouco mais de espaço, teve problemas físicos e tudo mais. E aí, então, nesse ano, tem recuperado o seu bom futebol. Acho uma boa pensar nessa permanência também. Até de olho numa venda futura. E esses dois aqui, cara, se cair para a Série B, eu acho difícil de pensar numa permanência. Agora, ficando na primeira divisão, podem ser alternativas mais do que plausíveis, né? Até porque se você for considerar o que o Vitória errou, né, no caso, em contratações nesse ano, poderia ter sido comprado, né, o Alejandro, o Luan e tudo mais, e o Zé Hugo aqui, que acredito eu que vai ser um valor mais baixo, mas está aqui nessa lista. Você acrescentaria mais um jogador, tiraria um desses aqui que eu trouxe para vocês? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu estou curioso para saber. Vai estar aparecendo também outras sugestões de vídeos do Vitória aqui na tela final e o link da Esportiva para você começar a partir de R$1 e 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!